Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa sorte para quem está na madrugada. Mais um programa do Maré Alta está no ar e esse é o último de 2020. Estamos gravando no dia 21 de dezembro, numa segunda-feira na Baixada Santista. E a gente já pede desculpas se a gente teve alguém que ficou nos aguardando ali na quinta, na sexta. Tivemos imprevistos que nos impossibilitaram de gravar, ok? Mas estamos aqui e, como vem sendo desde o início, cada um está na sua casa, porque estamos enfrentando a segunda onda ou as consequências de não termos feito tudo o que podíamos, né, para minimizar a primeira onda do Covid-19 aqui no Brasil. São quase 187 mil mortos, ou até mais, acho, porque ontem São Paulo e Goiás não apresentaram seus números. Eu sou Patrícia Camargo, produtora cultural e cervejeira, e no programa de hoje, mais uma vez, contaremos com as análises do Ricardo Rugai, professor de História na Rede Pública e cervejeiro. Fala, Rugai. Salve! Salve, gente! E do Fernando Figueira, psicólogo e servidor público na Rede de Saúde, que vai dizer para a gente o álbum que vai nos acompanhar hoje. E aí, gente, beleza? A gente vai ouvir hoje o álbum Maria Fumaça, da banda Black Hill. E acho que é um álbum que, além de ser fantástico em termos musicais, ele tem um significado político bastante importante. A banda Black Hill foi parte de um movimento chamado Movimento Black Hill, nos anos 70, no Brasil, e que fez parte desse movimento Carlos da Fé, o Jetson King Combo, o Tony Tornado, e era um movimento que colocava o negro numa outra posição que não aquela da submissão, montava uma outra imagem do negro e que isso provocava um efeito político ao ponto da ditadura se preocupar com o movimento Black Hill, com o suposto financiamento dos Black Panthers. Então é um movimento que ainda foi perseguido pela ditadura também. Então acho que tem uma importância, ainda que fosse um movimento musical, mas tem uma importância política também, enfim, importante aí. É isso. Maravilha. No primeiro bloco vamos falar sobre a popularidade dele, aquele que somos obrigados a chamar de presidente, que não cai, né? E no segundo vamos de educação. Na quarta-feira passada, no dia 16, saiu uma pesquisa do Ibope que trouxe: o governo Bolsonaro tem aprovação de 35% e reprovação de 33%. Isso foi do site do UOL, tá? Levantamento encomendado pela CNI ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios, de 5 a 8 de dezembro. Na pesquisa anterior, a aprovação era de 40% e a reprovação de 29%. Ainda segundo a pesquisa, 44% dizem confiar em Jair Bolsonaro. Outros 53% afirmaram não confiar. 3% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vou perguntar aqui para os meus colegas, a que se deve, né? Da onde vem essa popularidade ainda tão alta do Bolsonaro? Vou perguntar primeiro para o Fernando. Pode ser, Fernando? Bom, acho que primeiro surpreende, né, a gente, os números continuarem estáveis. Na verdade, o Bolsonaro, em algum momento do ano, teve números mais baixos, mas a gente percebe aí, acho que desde maio, uma estabilidade nesses números de aprovação, né, em torno ali de 32%, 34%. Em agosto era também essa faixa, e a gente chega agora aos 37%. Acho que um detalhe é que no sul do país, né, o número de aprovação chega a 44%. Claro que esse número também registra, essas pesquisas têm registrado uma queda na popularidade entre as pessoas mais jovens, daí aí fazendo um corte
bastante amplo, a maior, inclusive, do que a pesquisa do Ibope coloca, mas entre os 16 aos 35 anos são os números mais baixos de popularidade. Acho que isso é uma questão importante a ser considerada. Ao mesmo tempo, o número também se mantém estável, né, entre a classe média e a classe pobre, né. E aí eu acho que existem alguns fatores, assim, né, eu fui pensando sobre isso e eu acho que tem alguns fatores. É claro que o auxílio é um fator importante aí, mas não sei se é exatamente o determinante, mas ele é um fator importante, ainda que o auxílio, na medida em que ele foi feito, não fosse exatamente a proposta do Bolsonaro. Mas isso eu acho que me faz pensar muito sobre um texto do Ferrez, né, que saiu naquele livro da Boitempo, o Ódio como Política, né, que ele dizia que o que as pessoas queriam era que as coisas funcionassem. E aí não interessa se fosse o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, mas que a coisa funcionasse. Não interessa quem é o responsável pelo auxílio. Bolsonaro consegue construir uma narrativa que cola o auxílio nele, né, na imagem dele. E isso me parece que, de fato, é um fator que colabora aí para essa popularidade. Um outro é que durante um certo período aí do ano, acho que principalmente quando o Bolsonaro se via mais ameaçado e a família, né, se via mais ameaçada, né, pelas investigações, pelo risco de impeachment, acho que duas estratégias o Bolsonaro adotou. Uma foi se aproximar dos partidos de centrão e voltar voltar não, né, na verdade ele nunca saiu, mas acelerar um pouco a política, a velha política do fisiologismo, né, então o toma lá da cá, e aí acho que esse foi o primeiro movimento, e o segundo movimento do Bolsonaro foi calar um pouco a boca. E isso foi também criando aí uma certa imagem de um Bolsonaro mais moderado e tudo mais. O que a gente viu nesses últimos dias, o contrário disso, né? Ele voltou a falar o que a gente já estava acostumado a ouvir dele, né? Aquele monte de bobagem que ele fala. A última foi do jacaré, diga-se de passagem. Acho que tem também uma questão, assim, né? E aí eu acho que tem a ver com as eleições. A gente falou muito das eleições sobre a ideia de um certo desamparo, de um certo desalento em relação às eleições. E todas as vezes que a gente vai denunciando as arbitrariedades ou a racionalidade desse governo, né? Seja no desmatamento, nas questões ecológicas, seja na política econômica, nas reformas que estão por vir e tudo mais, a gente sempre foca nesse tom de denúncia, né, e que acaba, em certa medida, indo muito ao encontro dessa perspectiva de desalento, de desamparo em relação à política. E o Bolsonaro consegue fazer um manejo de narrativa que, enquanto nós estamos denunciando essa perspectiva negativa, né, do governo, ele constrói uma certa dimensão de positividade, né? Então ele mandou fabricar cloroquina, ele mandou receitar vermífugo, enfim, ele vai tomando umas estratégias ou elaborando estratégias numa dimensão que, inclusive, quem era aqueles que denunciavam as arbitrariedades do governo passam a ser os denunciados na narrativa que ele constrói, né? Isso é muito fácil da gente ver, por exemplo, quando ele fala que ele não é o autoritário, porque ele não quer a vacina obrigatória para todos. E quem quer a vacina obrigatória para todos, estes sim não se importam com a liberdade, estes sim querem um país de censuras e de restrição da liberdade. Acho que tem uma coisa que o Bolsonaro consegue, e acho que isso tem a ver também com a positividade, de um certo esvaziamento da discussão política e uma cola, né, uma certa proximidade ali com um aspecto mais emotivo, mais, eu diria, quase psicológico, que faz as pessoas grudarem nessas narrativas. Claro que quem gruda na narrativa era quem já tinha uma certa afinidade com alguma dimensão do discurso dele, né? Mas acho que tem uma perspectiva de identificação e Bolsonaro sendo essa liderança bizarra, mas que ele ainda acaba sendo de alguma forma, ou corresponde de alguma forma a um certo ideal, a um certo discurso comum que corre, né, nos nossos cotidianos.
Pois é, essa questão da popularidade do Bolsonaro, né, a gente tem 3 dados aí de agora, né, dessas últimas semanas, para comprovar que a popularidade dele não caiu. E que quando algumas semanas atrás a gente avaliou as eleições e muita gente, eu já posso dizer, que se iludiu achando que a eleição representou uma derrota do bolsonarismo, a gente criticou dizendo que as forças de direita só cresceram e que ele já estava aliado ao centrão. Ele se envolveu pouco nas eleições, ele apoiou poucos candidatos, então era muito precipitado dizer que era uma derrota do bolsonarismo. E agora eu tenho praticamente certeza que não tem derrota nenhuma do bolsonarismo, porque a política real que se faz para além das eleições mostra que ele está atingindo 37% de popularidade. É legal ver o histórico dessa mesma pesquisa da Folha, porque no pior momento do Bolsonaro, que foi mais ou menos por volta de agosto, por aí, né, ele chegou a 30%, né, agosto de 2019, né, o 2020 inteiro ele passa com patamares superiores a 30%, mesmo com o atraso do auxílio, com tudo isso daí. A pesquisa eleitoral para presidente mostra com 38%, melhor, 36%, né? Só para vocês terem uma ideia, o Lula aparece com 18%, né? Outros candidatos, Ciro, Dória, Moro, supostamente, aparecem com menos ainda. Então, qual é a fragilidade ou a queda do Bolsonaro? Por enquanto é nenhuma, né? A outra coisa reveladora é nas questões práticas. Não tem nada mais prático e concreto no dia a dia que está em disputa na sociedade brasileira do que a questão da vacina. O tamanho da vacinação, a pressão para ser mais rápida, mais abrangente que está em jogo, a confusão que o Bolsonaro joga em torno da vacina, as declarações estapafúrdias. Resultado: algum tempo atrás, só 8% dos brasileiros, nós estamos falando de agosto, hein, diziam que iam se recusar a vacinar. Agora 22% dos brasileiros dizem que não vão se vacinar. Quase metade da população diz que não tomaria uma vacina chinesa e 38% da população diz que não tomaria uma vacina russa. Isso não é bolsonarismo? Força do bolsonarismo na prática? Da principal política pública e questão que está em disputa? Então, sinceramente e infelizmente, né, não tem nada de fraco no Bolsonaro, não tem nada. Se a gente olhar a série histórica da pesquisa de popularidade, para encerrar, no pior momento do Bolsonaro, né, a popularidade dele, o ótimo e bom, desce muito pouco. O que acontece é que o ruim e péssimo cresce, mas não é que os apoiadores dele, que são ótimo e bom, recuam tanto. As pessoas que achavam o governo dele regular passam a achar ruim ou péssimo, né? Então ele mantém ali uma faixa em torno de 30%, gravitando para quase 40% nesse momento, e pouquinho abaixo dos 30% nos piores momentos. É esse o rochedo aí de neofascismo que vai ter que ser enfrentado, né? Esse é o tamanho da popularidade e da força que o Bolsonaro ainda demonstra. Resta saber se com o final do auxílio isso vai sofrer uma erosão. E a expectativa para 2022, né? Tá. O ano que vem vai ser um ano de... Bom, a campanha já começou, né, gente? Amigos, não vou devolver a palavra para vocês, porque depois que no último programa a gente estourou aí quase meia hora a mais do que a gente gosta de apresentar para vocês, hoje a gente vai procurar fazer um programa menorzinho, mais enxuto. Vamos ver se a gente vai conseguir. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco, a gente já volta para falar sobre educação.
Estamos de volta aqui para o segundo bloco e nosso tema vai ser educação. Então, vamos abordar 2 assuntos que estão aí em pauta ainda, que é a distribuição do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e também um Programa Nacional da Escola Cívico-Militar, que é basicamente deixar a gestão das escolas, a princípio que desejarem, na mão dos militares. A gente vai conversar sobre isso. Eu vou chamar o Rugai primeiro para falar, mas antes eu quero fazer uma pergunta para ele, assim, mais do que tem acontecido no dia a dia. E, Ricardo, a gente está terminando o ano, e nesse ano terrível que a gente teve, que não dá para a gente achar nenhum ponto positivo, né? As crianças foram jogadas para EAD. Né? Então, as crianças estão desde o começo do ano, malemar, elas tiveram aí 15 dias, 20 dias de aula presencial. Muitos professores estão dando aulas online sem nem ter conhecido os seus alunos pessoalmente direito, né? Muitos pais reclamam dos alunos não estarem indo para a escola, muitos alunos não têm condições, não tem estrutura para acompanhar as aulas, o Estado faz de um jeito, cada prefeitura também escolheu o método de chegar até o sabe que tem uma ordem aí, acho que estadual, que ninguém vai poder repetir de ano. Então, eu queria saber você aí, como professor da rede pública, né, do ensino fundamental, que você falasse para a gente sobre essa coisa da escola não voltar mesmo, porque, inclusive, na Europa, a escola entra como se fosse um setor essencial, né? Então, mesmo agora, com a segunda onda lá vindo arrasando, as escolas ainda estão abertas. O que diferencia a gente da Europa? Por que aqui a gente não consegue fazer a escola voltar? A gente sabe da preocupação com a saúde dos professores, toda a equipe escolar, lógico, já que as crianças têm uma mortalidade baixíssima de Covid. O que você acha, Rugai? Bom, a gente tem uma realidade muito diferente aqui, né? Então, em boa parte das escolas estaduais pelo Brasil e das prefeituras, falta papel higiênico, falta sabão, né? Não tem ventilador. Então, as condições estruturais são muito difíceis para que a gente faça aula com segurança, né? O Estado e os municípios não conseguem prover ou não optam, não priorizam prover essas condições estruturais. Então, a aula presencial se torna um risco. Fora que, por menor que fosse o risco para os alunos, já seria um risco para os professores, e os alunos mesmo que não sejam afetados ou desenvolvam a Covid, eles podem transmitir para seus parentes em casa, né? Então seria uma quantidade imensa de gente circulando na sociedade, espalhando mais ainda a doença e a mortandade. Fora que, ao lidar com crianças e adolescentes, né, se com os adultos já é difícil a consciência, a disciplina para se manter um comportamento adequado e um distanciamento, você imagina num ambiente escolar, que é um ambiente onde jovens e as crianças conversam, se abraçam, se pegam, correm, se brincam, se derrubam, né? Então os riscos seriam imensos e felizmente o Brasil adotou essa atitude. Na Europa a gente teve atitudes diferenciadas, a gente teve abre e fecha das escolas, e, até onde eu sei, aonde abriam na Europa, existiam condições mínimas de distanciamento social e de manter a higiene, né? Essa questão das escolas no Brasil só traz à luz uma outra questão. E é isso que quando a gente fala que a educação é a chave de tudo, não, a educação pode ajudar, mas a educação ajuda a uma sociedade de classes com imensas desigualdades. Então, tanto a falta de estrutura escolar tem a ver com classe, com economia, quanto a dificuldade com o ensino remoto tem a ver com isso. Então, eu tenho alunos que de repente têm uma estrutura em casa que tem no seu quarto um computador ou um notebook e um bom acesso à internet. Assim como eu tenho outros alunos em que a casa com uma mãe criando 3 ou 4 filhos sozinha, trabalhando, tem um único celular na casa para esses 4 filhos acessarem atividades.
Então essa realidade se tornou nua e crua. Aquele nivelamento, através da merenda, do uniforme, da carteira, de um espaço melhor para ensino que os alunos tinham, desapareceu com a pandemia. O abismo social, o abismo de classes que o Brasil se revelou de forma mais dramática. Aí entra o papel do Fundeb. O Fundeb, né, o Fundeb é o fundo, né, da educação, como a Patrícia colocou, ele sucedeu o Fundef, que vigiu de 96 a 2006. E qual que é a função dele? Como a educação básica é função do município, e os municípios, na divisão federativa dos impostos, não ficam com a maior parcela dos impostos, a União, a Federação, né, o governo federal recolhe a maior parte, o governo federal tem que repassar aos municípios. Isso não acontece só na educação, acontece em várias outras áreas, e é uma das explicações da politicagem, né, do clientelismo, da troca de favores e da corrupção política no Brasil. Porque para o município completar verbas necessárias para alguns setores, ele tem que ir lá beijar a mão de deputado, que recorrer ao ministério, etc. Isso daqui é para a saúde, da educação. No caso da educação, é uma educação laica. Então já não foi a primeira tentativa, e talvez venham outras, né, de se passar uma parte do Fundeb, de simplesmente quase de 16 bilhões, se eu não me engano, para escolas privadas. Vamos traduzir isso bem, porque falaram que era para instituições filantrópicas e religiosas. A gente pode traduzir filantrópicas como escolas privadas que estão com dificuldades financeiras. Boa parte das escolas privadas no Brasil tem razão social filantrópica, faz o que eu gosto ali de filantropia, uma salinha ali de alunos de EJA, para ter isenção de impostos. São empresas privadas capitalistas com dificuldades de concorrência. Sinto muito, falharam na meritocracia. E aí vem pedir pinico pro Estado. Nessa hora os liberais desaparecem e quer uma teta para mamar, né? E provavelmente isso seria então para salvar escolas e universidades privadas, grupos privados, e para jogar dinheiro também na mão de escolas ou de instituições evangélicas, pentecostais, que até o momento não tiveram acesso a essas verbas, tá? Para finalizar, então, a gente tem a educação saindo do mundo laico, financiando o mundo privado e religioso, mas também tem a última iniciativa, né, que são as chamadas escolas militares, que se aproveitam de todo um discurso da falta de disciplina, que, por sinal, merecia um outro programa, mas boa parte da falta de disciplina, que sim, existe essa falta de disciplina, decorrente de uma escola em que a aprovação automática para gerar índices de acordo com os governos neoliberais aí de produtividade tá na base dessa indisciplina, acham que botando um milico bravo lá na escola vai resolver. Quando falam, gente, não achem que vai ser aquela escola militar que tem vestibulinho, menos alunos, que recebe 3 vezes mais verbas, etc. Não, é catar um milico, botar como diretor numa escola pública que já existe. É só isso. Como se um cara brabo lá fosse resolver. E aí, para fechar, o que eles vão fazer? Eles vão selecionar a escola mais lascada, a que está com os piores índices de educação, sabe? Então é aquele time que está usando o rebaixamento, que chega um técnico ali, faz um motivacional ali, não muda nada, e consegue tirar o time da zona do rebaixamento, ele sai do 20º lugar para o 16º. E aí vai, olha, ele tirou o time da zona do rebaixamento, melhorou. Né, e não mudou nada de estrutural. Então é um grande me engano que eu gosto, que transfere poder político, por acaso, né, para os aliados bolsonaristas, militares, escolas privadas e entidades religiosas. Só sobre a EAD, né, sobre as escolas fechadas, acho que o grande incômodo da sociedade brasileira, e é lógico, tem uma divisão aí nessa opinião, é o fato das medidas, assim, permitirem que todo o comércio, todos os bares, restaurantes, tudo está aberto, e a escola fechada. O que causa a confusão é o fato das coisas estarem abertas, né, do comércio estar aberto, e não da escola estar fechada. Né? Então, e também porque na Europa, para a sociedade, a escola é um lugar de segurança para a criança. Então, todos os pais imaginam, e acho que a maioria das escolas lá, até onde a gente
acha, né, eles conseguem manter as mesmas condições de cuidados com vírus que a criança teria em casa. Então, faz todo sentido a escola dividir com os pais essa tarefa no momento de crise, né, de pandemia. Bom, e sobre as outras duas coisas, eu vou aproveitar e perguntar para o Fernando que se agora, né, a gente está vendo aí o Bolsonaro mantendo a sua popularidade, né, com o bolsonarismo aí a top, se eles não vão aproveitar tudo isso que está acontecendo para aprovar esse tipo de pauta, né, junto ao Congresso. O caso da militarização das escolas veio para arrasar, né? Eu acho que vem para ocupar um espaço que depois desfazer isso, eu nem imagino se será possível, quem um dia vai conseguir. Então, eu vou te pedir para falar um pouco sobre esse assunto, Fernando, sobre as pautas, né? Ou também o Fundeb, dividir esse dinheiro aí com as igrejas, tanto as evangélicas como as escolas católicas, né, filantrópicas. Fala aí pra gente. Então, né, eu acho que essa presença do Exército, esse anseio, assim, pela disciplina, eu acho que não é uma pauta nova, ela vem acontecendo já há vários anos, né, muita gente já colocava a militarização das escolas como uma solução para o problema de disciplina, não somente agora, é que agora isso ganha uma outra dimensão, mas a gente vem vivendo há algum tempo. Eu lembro de, inclusive, a gente discutir aqui que o Exército tinha Twitter e respondia de forma engraçadinha lançava Twitter engraçadinhos na rede, e a gente chegou a falar o quanto, na verdade, isso parecia uma forma de dessensibilizar para essa dimensão autoritária do nosso cotidiano, né? Então, a gente tem cada vez mais a presença dos militares, não só no governo, mas no nosso cotidiano, né? Seja com piadinhas, seja, enfim, de alguma forma, isso vai nos alcançando e dessensibilizando. A gente tem uma história, né, de violência, né, da formação do país, uma história de bastante violência e autoritarismo, né? A gente entraria no campo da história para falar das constituições, da presença do exército desde sempre, mas eu queria trazer isso para essa ideia, né, que o Bolsonaro encabeça desde a campanha, aliás, antes da campanha de 2018, mas na campanha isso ganha uma relevância maior, que é essa guerra cultural, né, que ele estabelece, provoca como alvo ali importante. E vocês vão lembrar, né, na campanha lá de 2018, a mamadeira de piroca, a ideologia de gênero e mais um conjunto de coisas como parte dessa guerra cultural. O bolsonarismo vai se organizando ali a partir de 3 pilares importantes e que estavam nesse debate, né, do Fundeb, que era a ideia do privatismo, né, de uma presença cada vez mais dos setores privados nos setores públicos, do direcionamento de verba pública para setores privados, a presença do militarismo, né, nessa ideia das escolas cívico-militares, e também da religiosidade. Então, assim, são 3 pilares ali de sustentação do bolsonarismo que está presente. A gente, no primeiro bloco, estava discutindo sobre a popularidade do Bolsonaro, e acho que daqui até 2022 a gente vai reviver essa guerra cultural que o Bolsonaro traz, ou seja, a gente vai reviver essas pautas morais que fez o Bolsonaro ganhar alcançar uma visibilidade nacional, né? Porque até então era um político medíocre e aí começa a partir dessas pautas a aparecer da maneira que apareceu. A gente tem agora, provavelmente no início do ano, acho que são duas eleições importantes, que é a da Câmara e a do Senado, e que o Bolsonaro tem os seus candidatos, né? E que a vitória desses candidatos vai reacender as pautas morais, né? Então, a escola, a questão do Fundeb, que, como eu disse, acho que não é um debate que se encerrou, até porque o Bolsonaro já sinalizou, o governo sinalizou que
mesmo com a não aprovação, né, pela Câmara e pelo Senado das mudanças, ou seja, do repasse para os setores privados e setores religiosos, isso deve voltar em forma de emenda constitucional, então esse debate vai voltar, isso, vai continuar. E é isso, a gente vai ver reacender essas pautas do costume como estratégia política de novo para já também de olho nas eleições de 2022. Sim, é bem possível, né? Porque eu imagino que quanto mais a economia degringole, mais ele vai se apegar como tábua de salvação na agitação em torno dessas pautas morais. E aí tem duas que tem muito a ver com a escola, que é a tal da escola sem partido, ou ideologia de gênero, né? Que são dois espantalhos que não fazem nenhum sentido, que não... Você pergunta para qualquer profissional de educação, sabe, esse é o último dos problemas, é um falso problema, não existe isso na escola. Eu não conheço escola nenhuma que tenha um grupo de professores pregando ideologias, sejam elas políticas ou de gênero, né? Uma babaquice, uma grande babaquice que só quem tá longe do ensino público no dia é que pode falar, né? Eu poderia dizer o seguinte também, tá? Retomando um pouco aí no que a Patrícia colocou, sobre a questão do ensino remoto, né, e da preocupação com os pais, né? É um prejuízo o ensino remoto do jeito que foi? É um prejuízo. Qual seria a solução para isso? A solução seria o Estado equipar a casa dos alunos para o ensino remoto adequado. Ou então, o Estado equipar, né, adequadamente as escolas para que elas pudessem receber o ensino presencial aqui de forma parcial ou rotativa. Vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Tá? O que aconteceu? Pelo contrário, o governo já represou repasses de verbas federais durante todo esse ano. Inúmeras prefeituras receberam menos de 50% das verbas do Fundeb já nesse ano. Porque é como se o governo falasse, vai estar fechada, vai gastar menos material de limpeza, vai gastar menos tudo, então segura essas verbas. Então, assim, seria um suicídio coletivo, seria uma tragédia coletiva a gente abrir as escolas sem essas garantias, que não teriam e não tiveram, né? Então, assim, quando se fala, mas o bar tá aberto, a loja tá aberta, tudo, então fala assim, beleza, você quer democratizar a desgraça, você quer democratizar a doença e a morte, porque é isso, vamos ter isonomia, vamos tratar todos iguais, só que aqui, como a gente nivela tudo por baixo, né? Tratar a escola é igual, cara, né? Seria botar crianças em risco, por mais que elas tenham um risco menor de desenvolver a doença. Eu quero ver a hora que a primeira criança de 8, 9, 10 anos de idade morrer, quem é que assumir a responsabilidade por isso, né? Ou o primeiro profissional de limpeza, ou o primeiro professor, mas principalmente as crianças. Aí eu quero ver, inclusive, parte dos pais que cobraram isso, né? Então, o certo aqui não era escola. O certo aqui é o bar fechar, o shopping fechar. É isso que tinha que acontecer. Mas não dá para economia. Então, peraí, então vamos falar sério. O que tinha que ter acontecido aqui é o auxílio geral de R$1.000 para todo mundo enquanto não tiver vacina. E acabou. Auxílio para o microempresário que não teve crédito. E acabou. É isso. Não venham falar que não tem dinheiro porque teve dinheiro para banco. 5 vezes maior do que o auxílio emergencial para as pessoas, e ninguém vai falar disso na grande mídia que recebe propaganda do banco. Então o que tinha que ter acontecido era isso, né? E não o oposto. A gente não vai democratizar a morte e a doença no que depender dos professores com alguma dose de consciência social. Fernando, você quer completar para a gente esse raciocínio? Acho que é isso, né? Assim, acho que os pontos que o Rugai traz são fundamentais, né? Fico pensando também, não sei, né, Patrícia? A gente pensar na Europa como uma forma como um paradigma, assim, né, para pensar as relações na escola no Brasil. Para mim fica um tanto abstrato também, né, de pensar dessa maneira, porque imagino que mesmo nos centros capitalistas a gente vai ter zonas de periferia, né? Não sei se a gente está falando da mesma organização da escola naquelas escolas voltadas para os imigrantes e nas escolas, sei lá, no centro de Paris e tudo mais. Confesso que eu não sei.
O que eu te trouxe são preocupações dos ouvintes da Globo e da Bandeirantes, por exemplo. E que eu acho assim, tipo, esses pais angustiados porque não aguentam ficar com os filhos em casa, ou os pais de classe os pobres que não têm o que fazer com os filhos para poderem trabalhar. Isso virou uma grande confusão, né? Sim, e aí quando lógico que não é parâmetro para a gente. Porque se a justificativa ainda é essa, o problema na verdade é outro. O problema, na verdade, é a escola como o centro que vai receber um conjunto de problemas, inclusive porque os pais não aguentam as crianças em casa, do que exatamente a educação. E aí eu acho que acho que toda essa situação também desvela para nós outras questões do cotidiano, né? Outros problemas em relação às famílias, às formas de organização da sociedade, enfim, acho que é... que realmente importa, né? Um pouco por aí. Eu acho que quanto eu acho que esse esvaziamento, né, porque acho arriscado isso, né? A gente começa a um certo esvaziamento daquilo que é a função da escola, ou esvaziamento sobre a discussão do ensino, da organização do ensino, para discutir outras coisas, e aí essas outras coisas que vão aparecer são, na verdade, elas se relacionam com o ensino, mas ela não é o centro disso. E aí são as morais, as abobrinhas que vai se inventando e tudo mais. Ricardo, você tem um minutinho para encerrar para a gente o assunto, por favor. Só para arrematar, né? Percebam como a mídia e os próprios parte dos pais, sobretudo das escolas particulares, mudaram de atitude a partir do momento que a economia reabriu. Durante um tempo, todo mundo super preocupado com as condições de sanitárias das escolas para não ter aula. Quando a economia começou a reabrir, começou uma grande pressão. Porque, na realidade, a maior parte das escolas funciona como grandes depósitos, creches para jovens e adolescentes e crianças, para os pais poderem trabalhar. E aí, quando o pai volta a trabalhar, ele precisa ter com quem deixar essa criança. A verdade é essa. Né? A Globo, por exemplo, estava extremamente crítica da volta às aulas e tudo. De uns tempos para cá, todas as matérias e longas matérias em todos os telejornais da Globo falando de como é que se pode voltar, dos prejuízos para as crianças, dos traumas para as crianças, que é uma bela cortina de fumaça para uma outra coisa, que é para voltar a trabalhar a sociedade, precisa voltar às escolas para os pais deixarem. É só isso, gente, é só isso, o resto é balela. Encerramos, então, aqui o segundo bloco e a gente já volta para dar um tchau. Estamos de volta e a gente vai aqui dar um tempinho para falar umas palavras de fechamento de ano e virada para 2021, porque a gente vai entrar em um pequeno recesso de 15 dias, onde cada um vai poder trabalhar nas suas outras coisas e dar um descanso aqui para a gente do podcast. Eu vou pedir primeiro para o Ricardo aí falar umas palavras para os nossos ouvintes. Bom, gente, programa 10, estamos aí nos acertando, aprendendo, né, lidando com a parte técnica, lidando com as falas, com o ritmo, com a gente mesmo, tentando escutar cada um de vocês que ouve, e quem quiser dar um retorno pra gente, mandar uma opinião, uma crítica, não é só bem-vindo, como é necessário, sem frescura mesmo, não é essa coisa protocolar, não, a gente gosta de paulada mesmo, de crítica, e estaremos aí de novo ano que vem, seguindo, dando uma ajustadinha no formato e seguindo adiante. Abraço a todos. Putz, né, acho que não estava nos meus planos exatamente agora participar de podcast, gravação, essas coisas todas. Mais trabalho. Mas foi, acho que esses programas que a gente fez, acho que desde os pilotos, né, que a gente gravou, foi uma forma de prestar atenção em várias coisas, né, tanto na necessidade de elaboração das ideias, de deixar as ideias um pouco mais fluídas, né, até o ritmo da fala e essas coisas todas. Então, para quem não estava muito pensando nisso, eu acho que nenhum de nós estava pensando muito nisso, né? A necessidade do programa apareceu a partir da hora que a gente pensou que era importante a gente
entrar nesse debate de ideias, né? Então, peculiar a essa época que a gente está vivendo. E aí é isso, eu acho que tem sido uma aprendizagem. Às vezes as pessoas retornam dizendo o que acharam e algumas pessoas têm gostado. A gente também não tem a pretensão de esgotar, né, de dizer a verdade sobre os temas, então acho que tem sido interessante a participação, inclusive para rever as nossas maneiras de pensar, assim, ou pelo menos as minhas. É isso. Eu acho que ele tem sido mesmo gratificante, porque, bem, entre nós e os convidados, e o Bruno, que foi nosso colega aí na primeira fase, né, primeira etapa, tem sido gratificante parar para ter um momento para conversar sobre temas tão atuais. Agora, ao mesmo tempo, são temas todos paulados, né? É tudo tema pesado. Ao mesmo tempo que é um trabalho prazeroso, porque a gente faz, porque a gente quer, é um trabalho que nos entristece, de certa forma, porque foi um ano desgraçado, né, minha gente? E não é por nada, não acredito que por um bom tempo eu acho que a gente não vai sair desse buraco que a gente está. Então a gente vai ter esse intervalo e prazerosamente voltaremos aí no primeiro... Que data que a gente vai voltar? No dia 7, se eu não estou enganado. Na semana do dia 7 a gente volta aqui para trazer mais das nossas análises e críticas para todo mundo. Então, agora sim é chegada a hora do esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Para terminar o ano, a gente vai ter o esculacho do Plínio Marcos aqui, como sempre, porque ele foi um palhaço, um dramaturgo rebelde, e era da Baixada Santista, torcedor do Jabaquara, que não conseguia ficar com a boca fechada. Então, essa semana, a gente vê aí do Fernando, para quem que você vai ser esculacho, amigo? Levando ainda em conta a deixa, né, do Plínio Marcos ser torcedor do Jabaquara, desta vez no meu esculacho vai para o Mano Menezes, né, que diante da denúncia do jogador Gerson, se não me falha a memória, lá do Flamengo, depois, né, da partida, Flamengo e Bahia, veja só, hein, o Mano Menezes é treinador do Bahia, time que tem se dedicado aí ao combate ao racismo, né? Tem dedicado campanhas ao combate do racismo. Diante da denúncia do Gerson de um episódio de racismo durante a partida, o Mano Menezes diz em alto e bom som de que aquilo se tratava de uma malandragem do jogador. E aí não dá, né? Só para constar, o Mano Menezes foi demitido do Bahia, viu? Ontem mesmo, Bahia. Logo após o episódio, né? É isso aí, ponto pro Bahia. Ponto pro Bahia, que infelizmente perdeu ontem. De virada. Manda, Rugai. O meu esculacho vai para o Senado Federal, que aprovou um projeto que autoriza a venda de 1/4, 25% da área de um município. Basicamente, isso autoriza propriedades rurais do agronegócio a serem vendidas diretamente para cidadãos e empresas do Brasil. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente. Nem a ditadura militar, nem os governos neoliberais que tiveram até agora chegaram a esse desplante. Cidadãos e empresas estrangeiras vão poder comprar 1/4 do território dos municípios brasileiros, caso isso daí seja aprovado pelo Congresso como um todo. Cidadãos e empresas estrangeiras vão comprar 1/4 dos municípios brasileiros se essa lei for definitivamente aprovada. Que isso? Mais entreguismo de patrimônio nacional do que isso, né? Eu acho difícil a gente encontrar. Essa é explícita. O meu esculacho vai para a situação de assédio que ocorreu na Alesp.
Então, assim, se a gente quiser, a gente pode dar esculacho 24 horas por dia em casos de machismo, né, no caso assédio, ou casos de racismo. Né, esse da deputada, a deputada Isapena do PSOL, durante uma sessão da LESP, foi anunciada pelo deputado Fernando Cury, do Cidadania. Por que isso acontece, né, minha gente? O homem pensa que ele é dono do corpo da mulher. Deu vontade de passar a mão nela, de fazer uma gradinha durante o trabalho, e ele simplesmente veio ali na tribuna e pediu desculpas. E ele acha que tá tudo bem, afinal de contas ele não teve nenhuma intenção. Chega, né, gente? Chega disso. Com isso, a gente vai terminando aqui o nosso último programa do ano, e daqui 15 dias estaremos de volta. Obrigada por quem tem nos acompanhado desde o começo. Um abraço a todos.